Presidente, eu estava observando atentamente o debate e estava fazendo umas anotações, porque é importante, sim, mas, vereador Schalco, eu tenho um grande respeito pela vossa pessoa, mas é sábio que agora, o dia 21, vai ter audiência pública. Uma parte, vereador. E, por esse motivo, eu não vou assinar. E fique bem claro aqui, não vou assinar. E depois, tem algo também importante, que este processo também está tramitando no Tribunal de Contas. Então, e também acabou devolvendo, e também tem a justiça envolvida no meio. Tem o sindicato também, que representa todas as funerárias. Elas existem para bonito? Não. Elas também representam a categoria. Ontem, sinceramente, fiquei muito chateado, pois eu estava aqui no estacionamento da Câmara de Vereadores, tinha feito um trabalho externo, estava chegando, e por obras do destino acabei me encontrando com o deputado federal Marcon. Inclusive tem até nas câmeras de monitoramento aí da Câmara, é só buscar aí. Subiu junto comigo no elevador, me mostrando vídeos. O vereador Ueze é testemunha, se encontramos aí junto, né? Ele me mostrando vídeo, que ia divulgar nomes e tudo mais. Então, algo muito constrangedor, né? Uma espécie, se tu não votar, se tu não assinar, tu tem o teu eleitorado, enfim. Nós não estamos na ditadura, gente. Aonde tem que ser forçado, né? Tem que ser estancado. Não é assim que funciona. O vereador Schalco me pediu também para mim assinar. Eu disse que no momento não vou assinar. Por quê? Porque se tem audiência pública é para esclarecer esses fatos. Por isso que já existe a audiência pública. Qual é o significado de audiência pública? Tem um estatuto da Câmara de Vereadores. É para isso. E de preferência, se for, de fato, divulgar vídeos, que nem o deputado Marcon me comentou, me ameaçou, busque uma foto bonita, não me coloque fotos ultrapassadas, antigas. Coloque uma foto de hoje, que nem eu estou aqui, ó, de gravata, recente, tá? Porque quem acompanha minhas redes sociais, o eleitorado que votou nesse Juliano Valim aqui, ó, que fez mais de 2.000 votos em Caxias do Sul, ele sabe do meu trabalho. Ele sabe do trabalho da minha assessoria. Eu não vivo de ameaças. Eu vivo de trabalho. E ser ameaçado por um deputado federal, que não é mais vereador, que também tenho grande respeito pelo mesmo, ser aqui sendo sucumbido, né, por pessoas, não tem que assinar, tem que assinar. Volto a repetir, não vou assinar, mas também deixo aqui uma proposta, vereador Schalco. Nós estamos aqui próximo das eleições, nós tivemos aí 3 anos para poder ter aberto essa CPI, e agora falta aí 3 meses, 4 meses para as eleições, do nada surge essa sugestão de CPI. Fizemos assim, ó, deixa passar as eleições, no dia seguinte puxa a CPI que eu assino. Só passar as eleições. Passou ali, eu assino, sou parceiro. Este vereador, todos aqui conhecem meu trabalho. Eu não faço politicagem. Eu não vivo de politicagem. É só acompanhar minhas redes sociais. Acompanhe o meu dia a dia, o meu trabalho. Eu não sou politiqueiro. Eu fico tenso, fico nervoso, porque ter que vir numa tribuna relatar que um deputado federal ter que te impor, te mostrar um vídeo, ó, se tu não assinar, o teu nome vai estar rolando. Cara, com todo respeito, eu não vivo de redes sociais. Eu não vivo
de marketing, falando de A, ou B, ou C, ou D. Eu vivo de trabalho. Eu vivo mostrando, na prática, resultado que a população caxiense quer. É obras, demandas sendo atendidas. Agora a ditadura já passou. É democracia. E me prove se existe alguma ilegalidade. Eu até agora, eu desconheço. Uma parte, vereador. Eu desconheço qualquer tipo de ilegalidade. E é um tema extremamente muito técnico, burocrático, que eu não tenho conhecimento no momento para debater algo. Então, a audiência pública, ela está aí para isso. E é nesse contexto que eu vou esperar a audiência pública do dia 21. E este vereador, fique bem claro, sociedade caxiense, não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Uma parte. O seu à parte, por gentileza, vereadora Tati. Olha, vereador, tem gente colocando a carroça na frente dos bois, né? Acho que o pessoal se antecipa um pouquinho, mas vamos lá, né? Importante, né, a participação de todos na audiência pública. Como foi dito aqui, importante dizer que todo este edital foi acompanhado, está sendo acompanhado por Ministério Público, sindicato da categoria, Tribunal de Contas do Estado. Boa parte, então, tem toda a lisura para que a gente possa ter essa confiabilidade, né? E eu quero lhe parabenizar, vereador, porque o senhor tem trabalho, né? O senhor está nas ruas. E às vezes me surpreende alguns discursos assim do tipo, mas a Fundação de Assistência Social não precisa de recurso. Oi? Em que cidade vive alguém que diz que a Fundação de Assistência Social não precisa de mais recurso? Olha o esforço que a gente faz para auxiliar. Então, realmente me preocupa. E, aliás, pessoas que vêm aqui e criticam, mas qual é a alternativa? Qual é a solução? O que tu apresenta de diferente? Então, a gente precisa estar cada vez mais atento, e eu acho que aqui é muito importante isso que o senhor fala, porque não são ameaças que vão fazer vereador mudar voto, porque a gente realmente já passou por situações aqui muito difíceis, em que, como falou o vereador Felipe, éramos ameaçados por várias situações, e isso não mudou o voto de ninguém. Aliás, um governo que usa de chantagem, de ameaça, para tentar fazer com que vereador vote de forma A, B ou C, como é que um governo assim vai dirigir uma cidade? Olha, é difícil, hein? Só a parte, vereador Cadore. Vereador Valim, sempre as minhas decisões e as minhas manifestações, elas são feitas dando importância ao assunto. Esse assunto da concessão da funerária é um assunto importantíssimo. E eu parabenizo os vereadores que estão preocupados, debatendo esse assunto. Mas eu entendo de que está se buscando uma solução. O governo municipal, e eu argumentava ontem com o vereador Scalco, que nós falamos demoradamente sobre o assunto, eu argumentava para ele de que o momento eu considerava impróprio em função, e considero, em função da audiência pública que está marcada para o dia 21 e da licitação que está se apresentando. Enfim, depois de muito tempo, está à mesa uma quebra do monopólio. E se nós atropelarmos o processo agora, nós iremos prejudicar a licitação, e que é a oportunidade clara de que outras empresas assumam esse serviço tão sério e tão importante da nossa cidade de Caxias do Sul. Afinal, somos uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, e isso requer um trabalho sério e direcionado. Então, eu não assinei, porque entendo de que o processo está tendo um curso, e que espero, pela forma como está sendo conduzido, que outras empresas prestem o atendimento e que o monopólio seja realmente quebrado. Era isso, meu muito obrigado. Só a parte, vereador Nelson. Vereador, eu quero lhe dizer
que eu sou solidário com a sua pessoa, porque qualquer projeto ou processo, ele precisa, em primeiro lugar, ele precisa de diálogo, respeito, democracia, o convencimento para poder ser aprovado. Jamais devemos jamais devemos impor a força, jamais devemos fazer como o senhor sofreu ontem esse tipo de ameaça. Isso é um verdadeiro absurdo. Para concluir, eu quero lhe dizer que sou solidário com o senhor e não compactuo de forma nenhuma dessa forma de trabalho. Vereador, agradeço aí pelas vossas considerações. Obrigado. Obrigado.